Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre três tópicos do Evangelho que provavelmente você já ouviu falar em sua vida. Mas esses três tópicos do Evangelho nem sempre são compreendidos da forma correta. Esses tópicos são o arrebatamento, provavelmente você já ouviu falar sobre arrebatamento. A grande tribulação, provavelmente você também já ouviu falar sobre a grande tribulação, e a segunda vinda de Jesus Cristo. Segunda vinda ou segunda vinda de Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Só que às vezes as pessoas falam só segunda vinda, mas não acrescenta de Jesus Cristo, mas quando a pessoa diz na segunda vinda, está se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. Sobre o arrebatamento, nem sempre as pessoas compreendem da forma correta como será e o que é que vai acontecer após o arrebatamento. E a grande tribulação também é muito falado no meio evangélico, mas poucas pessoas compreendem como será essa grande tribulação ou quando ela vai começar e quando ela vai terminar. Acho que a parte mais difícil que as pessoas às vezes falam, mas não compreendem quando vai ser essa grande tribulação, quando ela começa e quando ela termina. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos tentar esclarecer para que você entenda da forma correta o que é o arrebatamento, quando se dará, e a grande tribulação, quando ela começa e quando ela termina. Tanto o arrebatamento quanto a grande tribulação estão ligadas à segunda vinda de Jesus Cristo. E no meio evangélico, a grande tribulação é muito mal entendida. Poucos evangélicos entendem sobre a grande tribulação. Muitos já ouviram falar ou já falaram a respeito, mas o que as pessoas não entendem é quando realmente vai se dar, quando começa e quando termina essa grande tribulação. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós falamos muito sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Fala-se muito sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Já em outras denominações cristãs, fala-se muito sobre arrebatamento e sobre a grande tribulação. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, quando Cristo vier com poder e grande glória, juntamente com os santos anjos. Então vai acontecer o arrebatamento, que é o quê? Os mortos que estiverem na sepultura e que forem dignos da primeira ressurreição, os que forem dignos do reino celestial, eles serão ressuscitados. E em seguida, as pessoas que estiverem na terra vivas e que são pessoas justas, pessoas que viviam de acordo com os mandamentos de Deus, pessoas que tinham comunhão, viviam em comunhão, estejam vivendo em comunhão, pois não aconteceu ainda, pessoas que estiverem vivendo em comunhão com Cristo, essas pessoas que forem dignas, elas serão transformadas da mortalidade para a imortalidade. Então, juntamente os mortos que ressuscitaram, os vivos que foram transformados da mortalidade para a imortalidade, elas juntas subirão para se encontrar com Cristo nas nuvens. Aí tem muitos evangélicos que acreditam assim, pois foram ensinados assim em suas igrejas, que logo após o arrebatamento, logo após se encontrarem com Cristo nas nuvens, essas pessoas serão levadas para o céu. A maioria dos evangélicos, a maioria das denominações evangélicas ensinam isso e acreditam nisso. Onde, na verdade, não é assim. Após o arrebatamento,
as pessoas não vão para o céu com Cristo. Porque o que é que vai acontecer logo após o arrebatamento? O arrebatamento é para quê? E o que é a grande tribulação? A grande tribulação, essas pessoas que acreditam que na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier, que as pessoas foram arrebatadas, os vivos que foram transformados, os mortos que ressuscitaram e foram se encontrar com Cristo nas nuvens, as pessoas acreditam que vão para o céu, e aí dá-se início à grande tribulação aqui na terra, onde as pessoas iníquas ficaram aqui na terra para sofrerem com vários tipos de coisas, tipo perseguição, porque eles acreditam que as pessoas que ficarem aqui na terra ainda terão a oportunidade de se converterem ao Senhor Jesus Cristo, e se converterem e, se forem fiéis, serão salvas. Eles acreditam que a grande tribulação é para isso. Vai começar com a segunda vinda de Cristo e vai continuar as pessoas ouvindo o Evangelho aqui, tentando viver o Evangelho com muita dificuldade, porque haverá muita perseguição e haverá guerras, terremotos, coisas desse tipo. E muitas pessoas ainda poderão se converter durante a grande tribulação e se elas forem fiéis, depois elas serão salvas e irão para o céu se encontrar com aqueles que foram arrebatados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, o arrebatamento, essas pessoas acreditam dessa forma. Mas tanto o arrebatamento como a grande tribulação, elas estão ligadas à segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, na verdade, essa grande tribulação, ela não vai começar com a segunda vinda de Cristo. Na verdade, a grande tribulação, ela vai terminar com a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Cristo vier, acaba essa grande tribulação. Na verdade, hoje em dia, nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vendo muitas coisas acontecendo, guerras, doenças, maremotos, furacões, terremotos, mas as pessoas podem dizer, mas isso sempre houve. Sim, sempre houve, mas o Senhor falou que nos últimos dias essas coisas aumentariam, aconteceriam muito mais, com muito mais frequência e com uma magnitude bem maior, com uma destruição bem maior, um grande número de guerras, um grande número de terremotos em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Ou seja, vai aumentar a intensidade dessas coisas. E o que é que vai acontecer de verdade, conforme as Escrituras ensinam? Os santos dos últimos dias, eles têm a Bíblia, têm o livro de Mórmon e têm o livro de Doutrina e Convênios, que são as revelações modernas dos últimos dias, quando a igreja foi restaurada pelo profeta Joseph Smith, através do poder de Deus. Joseph Smith foi inspirado por Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus para traduzir o livro de Mórmon e para restaurar a igreja de Cristo na terra e estabelecer a igreja de Cristo com a sua sã doutrina, como existia na igreja primitiva, na época de Cristo, na época dos apóstolos, do início do ministério de Cristo. Cristo, ao morrer, ressuscitar e ascender aos céus, deixou a igreja aos cuidados, ou seja, sob o governo dos apóstolos. E com o tempo os apóstolos foram perseguidos, foram mortos, e a igreja começa a entrar em apostasia lá do final do primeiro século para o início do segundo século, depois de Cristo. A igreja começa a entrar em apostasia. O que é isso, apostasia? É afastar-se da verdadeira doutrina, afastar-se do verdadeiro ensinamento. É tanto que ao longo dos anos, muita coisa sendo ensinada diferente do que estava nas Escrituras. Quem conhece a história do cristianismo sabe que a igreja se afastou dos seus ensinamentos, como eram no início, no princípio. Depois, lá por volta de 1500 e alguma coisa, começa a surgir os reformadores, que eles perceberam que a igreja não ensinava aquilo que Cristo ensinou, aquilo que os apóstolos ensinou.
a igreja não praticava e não ensinava aquilo exatamente como estava nas Escrituras. E, na verdade, muita coisa que a igreja primitiva praticava e ensinava deixou de ser conhecido. Deixou de ser conhecido ao longo de 1.400 anos. A igreja ensinava coisas que não estavam nas Escrituras e deixou de ensinar muita coisa que ainda estava nas Escrituras e implementou coisas que não estavam nas Escrituras. E muitas coisas que a igreja praticava e nem estavam nas Escrituras. Isso, quando a igreja foi restaurada em 1830, através do profeta Joseph Smith, o Senhor revelou o sacerdócio, a organização do sacerdócio. Nós podemos saber como era que funcionava o sacerdócio e os ofícios do sacerdócio, o sacerdócio menor ou arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio maior. Hoje nós temos conhecimento de todos os ofícios do sacerdócio e como é que funciona o governo da igreja, e nós temos conhecimento da doutrina sã e verdadeira da igreja. E com relação a esses tópicos de a grande tribulação e o arrebatamento, em Doutrina e Convênios deixa bem claro como é que vai acontecer os sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. Na Bíblia também está bem claro, e também em Doutrina e Convênios. Então, na verdade, o arrebatamento vai acontecer para encerrar a grande tribulação. A grande tribulação, nós podemos dizer que nós vivemos hoje o princípio das dores, como fala lá em Mateus. Diz que quando estivesse próximo à segunda vinda de Cristo, iriam haver os sinais em que as pessoas, os seguidores de Cristo, poderiam observar os sinais e saber que estava próxima a vinda de Cristo. Pelos acontecimentos que nós estamos vendo hoje, a gente vê que nós já estamos no princípio das dores, que é muita guerra espalhada no mundo todo ao mesmo tempo, muita fome, doenças, como nós já tivemos uma pandemia recente, e muita coisa que está com a iniquidade, muita iniquidade. As pessoas não dão valor à palavra de Deus e querem viver, um número maior de pessoas querendo viver agradando a Satanás, fazendo as coisas mundanas. Pouca gente hoje quer compromisso com Deus e muita gente querendo praticar a iniquidade, praticando a iniquidade. Então, nós podemos dizer que hoje nós vivemos o princípio das dores. E a grande tribulação, nos próximos anos, quando esses sinais se intensificarem mais ainda, o número de guerras, o número de terremotos, maremotos, o aquecimento global, essas coisas vão aumentando cada vez mais. Então, quando estiver bem perto da segunda vinda de Cristo, bem pertinho de Cristo voltar, essas coisas vão estar acontecendo com um número maior, com muita intensidade, com muita frequência. Então, aí vai ser a grande tribulação. Então, quando Cristo vier, vai ser para acabar com a grande tribulação, porque a grande tribulação precede, ou seja, antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. Ao contrário do que muitos evangélicos acham, que a grande tribulação vai começar quando Cristo voltar. Mas, na verdade, não. Quando Cristo voltar, vai ser para acabar com a grande tribulação. Aqui no livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, e no 18, que é o último versículo desse capítulo, diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui diz que nós
juntamente com os que ressuscitarem, os vivos que forem transformados, subirão para se encontrar com Cristo nas nuvens. Mas não diz o que é que vai acontecer depois desse encontro dos ressuscitados e dos transformados. O que é que vai acontecer depois que se encontrarem com Cristo nas nuvens? Aqui não diz em Tessalonicenses. Só fala que vai acontecer esse arrebatamento e que vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas tem outras escrituras no livro de Apocalipse que diz que aqueles que não ressuscitarem por ocasião da segunda vinda de Cristo é porque não eram dignos de ressuscitar, porque por ocasião da segunda vinda ressuscitarão e serão transformados apenas os justos. E lá diz em Apocalipse, diz que os outros não reviveram, ou seja, não ressuscitaram até que se passassem os 1000 anos. E também lá em Apocalipse diz que Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos, que a terra será transformada por ocasião da segunda vinda, e Cristo com os santos reinarão sobre a terra e viverão sobre a terra, esses santos viverão sobre a terra, e Cristo reinará com esses santos sobre a terra durante 1000 anos. Também no livro de Apocalipse diz que, acabando-se os 1000 anos, os iníquos, que não eram dignos de ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Cristo, eles vão ressuscitar depois do milênio, depois que se acabarem esses 1000 anos. Então os iníquos ressuscitarão. Mas ressuscitarão para quê? Para serem julgados. Todos serão julgados, os justos e os injustos. Porém, na segunda vinda, Cristo vai implementar o seu reinado milenar, onde ele reinará sobre a terra durante 1000 anos e a terra descansará. O que é que vai acontecer quando Cristo voltar? Os iníquos serão destruídos da terra porque eles não são dignos da presença de Cristo. Então, quando os iníquos forem destruídos, Cristo descerá com os santos para que os santos vivam sobre a terra e Cristo reine com os santos sobre a terra durante 1000 anos. É isso que as Escrituras dizem. No Velho Testamento, nós temos também escrituras que falam a respeito desse milênio de paz, onde o leão pastará junto com o cordeiro, o leão comerá palha junto com o cordeiro, porque durante o milênio, nesse milênio que Cristo estará sobre a terra, não haverá guerras, não haverá mortes, não haverá doença, e o povo de Deus vai estar vivendo esses 1000 anos sobre a terra. E quando se acabar esses 1000 anos, virá o julgamento final e a terra sofrerá mais uma outra transformação. Por ocasião da segunda vinda, a terra já sofre uma primeira transformação, que a terra vai ser santificada para receber Cristo. E os santos, os justos, que serviram a Cristo, que viviam em comunhão com Deus e que ressuscitaram por ocasião da segunda vinda. Depois que se acabar esses 1000 anos, diz que haverá uma batalha, porque muita gente ainda será enganada pelo diabo e passará para o lado do diabo. E haverá uma última batalha onde Satanás será vencido definitivamente e onde Satanás será lançado nas trevas exteriores, juntamente com os seus anjos. E depois dessa última batalha, a terra ela sofrerá uma nova transformação. O livro de Apocalipse diz que a terra se transformará como se fosse um mar de vidro, ou seja, o globo terrestre, ele receberá a aparência de um enorme, um gigantesco cristal. Por que a Apocalipse fala isso? Porque diz que haverá um novo céu, uma nova terra, por ocasião da segunda vinda, e a terra começa essa transformação, onde ela deixa de ser o que ela hoje, uma terra decaída, cheia de pecado, cheia de iniquidade. Na segunda vinda ela recebe uma purificação, ela é transformada para receber Cristo, e os santos, os santificados em Cristo, viverão na terra durante 1000 anos, e acabando-se esses 1000 anos,
A Terra sofrerá uma nova transformação onde ela será celestializada. Ela será um reino celestial, onde será a habitação eterna de Cristo e dos santos, onde Deus também habitará e Cristo e os santos habitarão nessa nova terra, que agora não é mais uma terra, ela já é um reino celestial. Então, é isso que as Escrituras têm ensinado. Lá no Velho Testamento, tem muitas Escrituras, eu vou deixar a descrição eu vou deixar as Escrituras, referências do Velho Testamento que falam sobre o milênio. Eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode ler essas Escrituras depois no Velho Testamento. Eu vou deixar também as referências do Apocalipse, que falam que Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos e que depois a terra sofrerá uma outra transformação, onde ela será como um mar de vidro, ou seja, nós temos escrituras modernas de Doutrina e Convênios, as revelações ao profeta Joseph Smith, que dizem que a terra será celestializada, será a habitação de Deus e de Cristo e dos santos. Então, é isso que nós devemos entender. O arrebatamento é o que vai acontecer por ocasião da segunda vinda. A grande tribulação, ela não começa com a segunda vinda, mas ela se encerra com a segunda vinda de Cristo. E essa grande tribulação, ela precede a segunda vinda de Cristo. Cristo vem justamente para acabar com a grande tribulação, para livrar o seu povo. A igreja vai passar pela grande tribulação, ao contrário do que muitos evangélicos falam, que Cristo vem para levar a sua igreja e vai deixar a terra, os iníquos na terra, passando por uma grande tribulação. Não. Quando Cristo vier, aqueles que não forem dignos de estar com Cristo, na verdade, eles sofrerão destruição repentina os seus corpos carnais, sofrerão a destruição instantânea, ou seja, eles serão eliminados, eles não são dignos de viver com Cristo, então, por ocasião, eles não suportarão a presença de Cristo na terra, então eles sofrerão, perderão a sua vida, melhor dizendo. E o que vai acontecer com o espírito deles? Vai para o mundo espiritual aguardar a ressurreição. Eles ficarão no mundo espiritual e lá eles aguardarão que se passem os 1000 anos para poder ressuscitarem, para poder serem julgados, pois todos serão julgados. Tanto os iníquos que morreram antes da segunda vinda e os que morrerem por ocasião da segunda vinda, eles só vão ressuscitar depois dos 1000 anos em que Cristo estará reinando sobre a terra. Eu sei que Cristo vive, que Ele nos ama. Existe um aplicativo da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, chamado Biblioteca do Evangelho. Se você não é membro da igreja e se você quer ter acesso às Escrituras dos Santos dos Últimos Dias, tanto a Bíblia, quanto o livro de Mórmon, quanto o livro de Doutrina e Convênios, então você vai baixar no seu celular, você vai no Play Store e você pode baixar esse aplicativo aqui, ó. Tá vendo aqui esse aqui, ó? Esse aqui, ó, Biblioteca do Evangelho. Você vai escrever Biblioteca do Evangelho lá no Play Store, você escreve Biblioteca do Evangelho e vai aparecer esse simbolozinho aqui. Aqui nesse aplicativo você tem a Bíblia, tem o livro de Mórmon, tem Doutrina e Convênios, tem a Pérola de Grande Valor, que são escrituras da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse aplicativozinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para focar aí. Aqui. Biblioteca do Evangelho, com a imagenzinha do Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Obrigado por
está assistindo esse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E eu pretendo fazer mais vídeos a respeito de tópicos do Evangelho. Em um próximo vídeo eu vou falar a respeito do milênio, dar uma explicação melhor sobre o que é o milênio. Então aqui foi só para a gente entender o que é o arrebatamento e o que é a grande tribulação. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.